Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor de Biologia, o Vinícius Braz, e o professor de Física, o Rafael Barbosa. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, Dani. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo aí na sua tela. Enquanto você envia mais dúvidas para a gente, vamos relembrar os temas das aulas do professor Vinícius e do professor Rafael. Professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Dani? Bom dia. Bom dia. Conta pra gente aí o que os alunos viram hoje em Biologia. Então, bom dia, Rafael. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Mariana. Bom dia, alunos, pais, colegas que estão assistindo às aulas. Hoje eu tive duas aulas. A gente teve uma aula no terceiro ano, onde a gente fechou o assunto de evolução, onde falamos sobre os processos de especiação. E uma outra aula, que foi uma aula especial do Enem, devido aí ao feriado, aí a gente teve uma brechinha, a gente encaixou então, foi a diversidade das plantas, onde tratamos das gimnospermas, que é um assunto aí que vai estar abordando aí no PET do segundo ano. Ótimo, professor Vinícius, obrigada. Tudo bem, professor Rafael? Tudo bem, Dani, bom dia. Conta pra gente aí qual foi o tema da sua aula hoje em Física. Bom, hoje foi abordado o assunto de astronomia. Então começou falando dos modelos geocêntricos lá, abordado por Ptolomeu, e depois foi falado um pouquinho do modelo heliocêntrico, defendido aí por Copérnico, e falado um pouquinho das leis de Kepler, e depois chegamos na gravitação universal proposta por Newton. Ótimo, professor Rafael. Agora que já relembramos as aulas do professor Rafael e do professor Vinícius, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? E a nossa primeira pergunta desse segundo bloco é para a física. Professor Rafael, qual é a importância de Newton para explicar o movimento dos planetas? Muito boa pergunta. Bom, até antes de Newton foi esclarecido o movimento dos planetas sem se preocupar com as causas desse movimento. Newton vem então para explicar o que faz esses planetas se movimentarem. No caso, hoje, o modelo heliocêntrico, os modelos giram ao redor do Sol. O que faz? Tem alguma força que provoca esse movimento? E aí Newton chegou e percebeu que as leis que provocam, por exemplo, a queda de um objeto é a mesma que faz com que um planeta fique girando ao redor do Sol. É o que a gente chama, e ele chegou na conclusão da lei da gravitação universal. E o mais interessante de Newton, que eu acho também, é que ele fala o seguinte, que ele enxergou mais longe porque ele se apoiou em ombros de gigantes. Ou seja, ele conseguiu perceber essas leis da gravitação porque haviam tido observações anteriores. No caso, a observação do movimento dos planetas sem se preocupar com essas causas, definidas por Kepler. Newton chega e explica por que é desse jeito. Essa eu considero uma grande importância de Newton nessa participação. Excelente, professor. Nossa próxima dúvida agora é para biologia. Professor Vinícius, o que é convergência evolutiva? Então, quando a gente vai falar então, sobre, a gente até falou isso na última aula. Quando nós falamos em convergência evolutiva, o que a gente quer dizer? Quer dizer então que dois indivíduos, então, onde nós temos dois ancestrais, comuns, distintos, Esses ancestrais, então, por compartilharem o mesmo ambiente, devia aí durante vários bilhões e milhões de anos, eles vão então ter o quê? Características anatômicas e morfológicas semelhantes. Exemplo, eu tenho lá então um ancestral do morcego, que é um mamífero, que vai voar, e tenho um ancestral de uma mariposa, que vai ser um inseto que vai voar. Então, eles vão frequentar esse mesmo ambiente, vai chegar um certo ponto, então, da história aí, dessa linha de tempo evolutiva, onde os dois vão possuir estruturas que vão ser semelhantes na função, que no caso aí serão o quê? As asas para voo. Então, ocorreu aí o quê? Uma convergência evolutiva. Dois ancestrais, eles se convergiram em espécies que vão compartilhar estruturas anatômicos morfológicas que vão desempenhar a mesma função. Só que quando a gente vai analisar a origem embrionária, elas vão ser diferentes.
A asa da libélula, por exemplo, aliás, da mariposa que eu citei, ela não vai ser formada por ossos, né? A mariposa ela vai ser um invertebrado, um artrópode, enquanto que a asa do morcego ela vai ser formada por quê? Vários ossos que vão ser ossos, se a gente for comparar, dos nossos membros superiores. Então isso eu estou falando de convergência evolutiva. Excelente, vamos para a próxima. Agora a nossa próxima dúvida é para a física. Professor Rafael, o que é a lei harmônica de Kepler? Kepler. Isso. Bom, eu queria usar o quadro, Dani. Fica à vontade, É o só um seguinte, minuto. Tycho Brahe, ele foi um astrônomo muito importante, ele fez várias observações referentes ao movimento dos planetas. E aí ele analisou e registrou vários períodos de revolução desses planetas e o raio médio desses planetas. E aí Kepler chegou na terceira lei dele, que relaciona esse período de revolução com o raio médio. Então a lei harmônica de Kepler nada mais é do que a terceira lei de Kepler, que fala o seguinte: eu tenho aqui o período de revolução elevado ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, isso vai ser constante, ou seja, o tempo de revolução de um planeta elevado ao quadrado, dividido pelo raio da órbita ao cubo, sempre vai ser constante. E isso só foi possível graças a observações de um astrônomo anterior, Tycho Brahe. Ok? Então, nada mais é do que a terceira lei de Kepler, a lei harmônica. Obrigado, Dani. Obrigada a você, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida no telão é uma dúvida de terceiro ano para biologia. Professor Vinícius, existe macroevolução? Isso, então. Quando a gente fala, é tão interessante que a gente, né, na biologia, costuma ter muitos termos, né, e derivações. Quando a gente fala, né, em evolução, a gente sabe que vai ser, né, então, essas modificações que vão acontecer com todo ser vivo ao longo, então, da história da vida na Terra, se a gente for olhar, a grosso modo falando. Só que se a gente analisar isso, então, em uma população, em um ecossistema e tudo, a gente vai ter, então, as derivações, que sim vai existir macroevolução e até mesmo a microevolução. Quando eu estou falando em macroevolução, eu estou analisando, então, o que? As modificações acontecidas que vão ser englobadas, digamos que a nível de espécie ou a gênero, família, a níveis acima, hierárquicos. Por exemplo, eu posso pegar, então, analisar a evolução, né, o surgimento, então, de penas em um grupo ali de dinossauros que vão ser o quê? Considerados ancestrais das nossas aves. Então, isso eu estou analisando e vou analisando o quê? A nível de espécie, onde um grupo todo, então, tinha o surgimento dessa característica. E isso é macroevolução. Quando eu falo em microevolução, que do mesmo jeito que existe a macroevolução, existe a micro. Eu estou analisando o quê? Dentro de uma população, ou seja, indivíduos de mesma espécie, eu vou possuir algumas variações. Essas variações, por exemplo, que eu posso estar analisando, pode ser uma modificação de um gene aleatório específico e, por exemplo, resistência a antibióticos por uma determinada bactéria em sua população. Isso, então, eu vou estar falando de quê? Microevolução, tá? Então, existe sim a macroevolução e a gente compara de acordo com isso. Ótimo, professor. A nossa próxima dúvida também é para você. É do Luiz Fernando, ele é do Rio de Janeiro. O Luiz Fernando também sempre participa aqui com a gente. Ele quer saber o seguinte, professor, no reino plantae, a planta carnívora é um ser vivo autótrofo ou heterótrofo? Boa pergunta, Luiz. Luiz sempre aí muito participativo. Então, vamos lá, né? Por mais que você esteja do 7º ano, essa é uma pergunta que tem tudo a ver com o assunto, né, que a gente vem trabalhando aí nas aulas do Enem, que eu trabalhei hoje na 3ª semana, que são as gimnospermas. Então, o que vai acontecer? Quando eu estou falando em plantas carnívoras, né, a gente lembra aí dos desenhos, aquela planta, né, com aqueles dentes enormes, que não aguenta ver um animal, vai lá, né, e tudo, e se alimenta dele. A gente pensa, mas planta vai necessitar de alimentar de outro ser vivo? Existem algumas espécies que sim, mas elas não vão realizar fotossíntese? Vão realizar sim, tá? As plantas, elas são autótrofas. Então, sim, ela é autótrofa. Só que essas espécies de plantas, conhecidas como plantas carnívoras, elas vão ter uma deficiência em alguns nutrientes
em algumas substâncias, como, por exemplo, alguns aminoácidos. Por isso, elas vão produzir, então, tá, uma substância, né, que vão ter essa capacidade, uma enzima, na verdade, que vai digerir certas moléculas mais complexas a fim de produzir substratos para que elas produzam esses aminoácidos. No caso aí, a planta carnívora faz isso. Na hora que o inseto, uma mosca, por exemplo, está lá voando, achando que vai lindo lá se alimentar do néctar daquela flor, ele vai encontrar um muco viscoso ou um líquido, alguma coisa, vai ficar preso e ali ela vai fazer como se fosse uma digestão. Essa enzima digestiva que vai ter, vai começar o quê? A quebrar essas moléculas maiores que existem, né, nesse mosquito e vai o quê? Absorver o que ela precisa. Por isso que é chamado de planta carnívora. Mas não é aquela planta carnívora que se alimenta de seres humanos e tudo mais, não. É só de pequenos insetos. Exatamente, tá? Mas elas são autótrofas. Excelente, professor. Vamos voltar para o nosso telão. Nossa próxima dúvida é para a física. Professor Rafael, além de Aristóteles, tem algum outro nome que foi muito importante na história da astronomia antiga? Muito boa pergunta. Bom, acho que qualquer época, qualquer ocasião, né, Vinícius? Uma pessoa que pensa alguma coisa, ele é importante. Na ciência, a gente não pode... Não existe nada intuitivo, né? O Vinícius vai concordar comigo? Não. Então, eu quero descobrir uma lei. Eu acho que é assim. Não, isso é a partir de observações realizadas. E aí eu faço uma observação aqui agora. Mais pra frente, uma outra pessoa vai fazer um estudo sobre a minha observação. Não é, Vinícius? Por exemplo, o caso da Covid-19 esse ano. Começou a observar os sintomas, aí outros cientistas foram, a partir dessas observações, elaborando hipóteses, elaborando soluções. E testa aquela população e vai ver. A gente vê, por exemplo, a questão das vacinas. Quantas empresas estão aí fazendo, quantas vacinas estão no mercado? Mercado, assim, não para consumo, mas estão aí sendo divulgadas, que estão em testes, uma está mais avançada, volta para a fase inicial. É por conta disso. E quando a gente fala na Grécia também, né, a gente fica pensando como os gregos, eu falo que é fantástico a Grécia Antiga, porque um filósofo, ele contribui matemática, filosofia, história, sociologia, arte, biologia, tudo. Então é essa questão da curiosidade mesmo. Sim. E aí não só o Aristóteles foi importante, mas vários outros também, com quem ele se baseou. Então, vou citar aqui alguns, por exemplo, Tales. Tales, ele foi o primeiro a dar uma explicação para o eclipse lunar e ele previu um eclipse solar. Um outro aqui, porque é difícil a gente também lembrar de cor, né? Anaximandro, por exemplo, ele pensava que o céu ele fosse uma esfera e que a Terra fosse um cilindro, certo? Pitágoras se dedicou mais à matemática, mas ele fez observações também. Por exemplo, Pitágoras, ele foi o primeiro a considerar a Terra não plana, né? Temos aí o Anaxágoras, que ele explicava o eclipse lunar como uma projeção da sombra da Terra na Lua. Temos aí Platão. Platão, ele afirmava que a Terra ocupava o centro de esferas. O que acontece? Os planetas, eles estavam incrustados em uma esfera, e essas esferas tinham como centro comum a Terra, certo? E tinham outros também, mas que na época não tiveram tanta relevância histórica como esses. Mas na astronomia tem várias hipóteses aí para explicar o modelo planetário, né? Alguns tiveram mais relevância na história, a gente estuda no ensino médio, outros não tiveram nem tanto, e às vezes, dependendo do seu curso no ensino superior, eles vão ser mencionados. Mas, ao meu ponto de vista, todas as pessoas que pensaram em algum modelo, eles são importantes e fizeram com que, por exemplo, Aristóteles tivesse uma ideia baseada naquelas observações. E aí, depois de Aristóteles, vieram outros, né? Vieram Kepler, veio Newton. Não, eu fico assim, fascinado com Aristóteles, que ele contribuiu tanto, igual até na biologia ele contribuiu na questão lá da classificação dos seres vivos, o primeiro a pensar em uma coisa, Aristóteles, aí vai na química, questão lá do átomo, não só Aristóteles, mas vem outro, Demócrito, Leucipo e tudo. Sim. Então, a Grécia Antiga eu acho assim, fantástica, fascinante essa questão da curiosidade, da observação e elaborar hipótese mesmo e tentar descobrir o porquê das coisas. E hoje, essas hipóteses, elas
né, no caso, vamos pensar Aristóteles, a ideia dele hoje ela é considerada errada, mas na época não era. Mas por que não era? Porque a tecnologia disponível naquele momento permitia ele fazer aquelas observações. Vou dar um exemplo aqui, relacionado ao movimento. Aristóteles falava que o corpo ele se mantinha em movimento até que uma força atuasse. Se eu cessasse a força, esse corpo ia parar o movimento. Mas por quê? Porque ele não tinha tecnologia suficiente para fazer outras observações. Galileu, mais para frente, ele pegou uma superfície polida e tirou o máximo de atrito possível, e ele percebeu que, mesmo cessando a força sobre esse movimento, sobre esse corpo ele tendia a continuar em movimento. Aristóteles falava que parava, já Galileu falava que continuava. Mas por quê? Porque Galileu já teve um recurso tecnológico um pouco melhor em relação a Aristóteles. Quer dizer que Aristóteles estava errado? Hoje a teoria dele não é aceita, mas naquela época era. Por quê? Porque era o recurso que ele tinha. Galileu já teve outro recurso. E isso vai ampliando, só vai melhorando com o passar dos anos, né? E aí a gente entra, por exemplo, de volta no assunto da Covid-19. Né? A gente tem tecnologias que vão se aprimorando e aí a gente vai ampliando as ideias que acontecem na ciência. Não, e não só na ciência que eu falo, que eu gosto de falar muito nas aulas, eu já até falei aqui. Pode ser que a gente está aqui falando aqui agora, até mesmo nessa questão da astronomia, né? Tudo sai, vê uma reportagem lá que um cientista conseguiu descobrir, provar, e tudo isso que a gente está aqui ensinando agora cai por terra, porque novas tecnologias, novas descobertas foram testadas e aprovadas. Então o modelo que a gente conhece não existe. Isso é que é a ciência, é essa curiosidade mesmo, e o porquê das coisas, por que eu explico isso, como que isso ocorre, e a gente testando. E aí, quando o pessoal fala que é ciências exatas, na verdade, ela não é exata, não, porque pode mudar a qualquer momento. Exatamente. Hoje a gente tem uma concepção de mundo, né, que a ciência aborda, mas daqui 50, 100, 150 anos, pode vir uma outra teoria que derruba a que a gente sabe hoje, que a gente acha, que a gente julga que é certa hoje. É certa para o recurso tecnológico que a gente tem, para as observações que a gente fez até então, está correto. Mas daqui para frente pode surgir uma nova tecnologia que vai permitir novas observações. Excelente, professores. Boa discussão, hein? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida agora para a biologia. Qual a diferença entre pteridófitas e gimnospermas? Bom, ótima pergunta. Então, quando a gente fala no grupo das plantas vasculares, né? Então eu tenho aí, todas essas plantas vão possuir tecidos condutores de água e de seiva bruta e de seiva elaborada. Bom, pteridófita possui. Só que pteridófita não vai possuir ainda uma estrutura adaptada para a reprodução. Elas ainda vão necessitar da água para transportar o seu gameta masculino, que no caso é o anterozoide, até o gameta feminino, que vai ser a oosfera. Feito isso, então, o que vai acontecer? Vem o surgimento da semente, que irá proteger o embrião. E a conquista evolutiva, que vai ser quem? O grão de pólen, que vai, então, ter essa independência da água para a reprodução, e com isso nós conseguimos o quê? Conquistar o ambiente terrestre. Então, a principal característica que vai diferenciar gimnosperma de pteridófita vai ser grão de pólen e semente. Essas são as duas características que vão diferenciar, principalmente, gimnospermas de pteridófita. Obrigada, professor Vinícius. Chegou a hora da gente fazer mais uma pequena pausa no nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, nós teremos a participação do professor Bruno Galvão, de Ciências, e do professor Vinícius, que continua aqui com a gente. Eu agradeço a presença do professor Rafael. E você, estudante, já sabe como participar. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí!